Olá, essa entrevista que você está prestes a assistir, eu fiz com a Daniela Mishai, que é fonoaudióloga especialista em linguagem, com mestrado pela PUC de São Paulo. Nessa conversa, você vai entender melhor como é a profissão do fonoaudiólogo no dia a dia, com quem esse profissional mais se relaciona profissionalmente, quais são aquelas habilidades que são absolutamente fundamentais para a pessoa ter sucesso nessa carreira, quais são as diferentes especializações de fonoaudiologia, como atua esse fonoaudiólogo, quais são as possibilidades no mercado de trabalho. E ainda vai ter algumas dicas importantes que a Daniela traz, que vão certamente te ajudar na escolha do seu curso. Então, fica até o final e indica essa conversa para as pessoas que possam se beneficiar também desse conteúdo. Olá, Daniela! Seja muito Prazer. bem-vinda. Prazer, seja muito bem-vinda aqui ao Obrigada pelo canal. convite, Juliana. Eu que agradeço muito a sua disponibilidade de conversar comigo sobre sua profissão. Bom, eu vou apresentar a Daniela Mishai. Ela é fonoaudióloga, ela é especialista em linguagem e é mestre em fonoaudiologia pela PUC, São Paulo. É Isso, isso? Muito bom. isso mesmo. Daniela, muito obrigada. E eu gostaria de começar com você hoje a conversa. É, Se você pudesse nos contar como é que foi a sua escolha pela profissão de fonoaudiologia? Isso é uma dúvida que é uma curiosidade que muitos jovens têm. Uhum. Como se deu a sua escolha? Acho que passa um filme aqui pela cabeça, né? Um momento ali, né, de tomada de decisão no ensino médio, na época, né, que eu me formei, era chamado colegial ainda, né? E a gente tinha muito menos informação, em mídias, né? Não tinha mídias na época que eu me formei. Era anos 90, né? A gente não tinha esse acesso rápido que o jovem tem hoje em dia. Pois é. Mas o que eu sabia é que eu queria trabalhar com criança, né? Sempre foi uma paixão. Uhum. Eu tinha tido um momento ali de pensar em medicina, mas daí eu já tinha visto que não era muito o que eu desejava. Eu pensava em alguma coisa terapêutica, e eu fiquei entre a psicologia e a fonoaudiologia. E a fono veio até por uma experiência pessoal. Eu tinha feito fono, na minha infância, numa época ainda que podia ah, ter atendimentos dentro da escola, porque hoje já não se pode mais fazer atendimento clínico dentro da escola. E Sim. aí eu tinha ficado com essa lembrança, então eu me lembrava da fono, fazendo uns exercícios. E Hum. aí eu fui ler um pouquinho na época e eu falei, eu vou tentar a fonoaudiologia, porque eu queria trabalhar com criança, ao mesmo tempo eu também queria trabalhar com as famílias, e eu achei que a Uhum. fono naquele momento poderia juntar esses dois desejos. E aconteceu. Que bom, bacana, muito bacana. E aí, bom, você falou então, ótimo, o fonoaudiólogo ele não trabalha mais em escola, isso não acontece mais. Ele É, trabalha em escola, mas não clinicamente, Clinicamente, exatamente, atendendo, né? Pois bem, atendendo. e aí eu queria pegar esse gancho seu. Então, Uhum. aonde que o profissional de fonoaudiologia, ele trabalha? Em que ambiente? Quais são as possibilidades de atuar, do fonoaudiólogo atuar? E, se você puder também pincelar um pouco sobre as especialidades diferentes, né? Você é especialista em linguagem. Quais são algumas das especialidades que mais acontecem hoje? Pode ser? Pode, pode. Ótimo. Eu vou usar um termo que tem sido aí bastante utilizado em diferentes situações, mas é o campo que se apresenta num grande espectro, né? Uhum. Então, você tem da atuação fonoaudiológica dos 0 anos até os 99, né? Então, a Uhum. gente pode atuar desde o início da vida do ser humano, bebê, ali no nascimento, na maternidade, no Uhum. acompanhamento de um bebê recém-nascido que precisou de uma intervenção, nasceu prematuro, com alguma intercorrência. Uhum. Então, dentro da UTI neonatal,
tá? Fazendo a estimulação, por exemplo, com relação ao aleitamento materno, é um tipo de atuação, fazendo uma orientação à mãe com relação ao incentivo da amamentação, tá? Você tem hoje, dentro das maternidades, dois exames que são obrigatórios por lei, né? Que é o exame da orelhinha. Então, é um exame de triagem auditiva neonatal, e quem realiza isso é o fonoaudiólogo dentro da maternidade. Você tem um outro exame que é obrigatório hoje, que é o teste da linguinha, tá? E aí, a gente tem algumas fonoaudiólogas ou fonoaudiólogos realizando essa avaliação dentro da maternidade também, tá? Então, você tem aí essa atuação dentro do campo hospitalar, mais precisamente na maternidade, tá? Perfeito. E em paralelo aí na UTI, quando esse bebezinho foi para essa ala especial, porque precisou de algum cuidado diferente, tá? Você tem daí alguns cuidados durante essa primeira infância, né? Então, orientação com relação ao desenvolvimento da linguagem, né? Então, o que a criança precisa falar nessa primeira infância, como que se dão o surgimento da linguagem, né, o desenvolvimento da linguagem, quando a família precisa procurar um fonoaudiólogo, porque a linguagem requer algum outro cuidado especial, tá? Sim. A gente passou algum tempo, né, faz pouco tempo, pela pandemia, e a gente recebeu muitas famílias nesse período, porque as crianças, né, que nasceram na pandemia, ficaram aí, né, dentro de casa, sem a interação, né, era pai e mãe, não foram para a escola, não foram para as creches, não foram para berçário, muitas não tinham nem contato com outros adultos que não os pais, né? Então, a gente teve crianças que sofreram, na verdade, todos sofreram, né, da criança ao adulto e ao idoso, mas as crianças tiveram aí alguns resquícios de atenção à aquisição da linguagem em função da pandemia, né? Então, o que era o desenvolvimento típico, né? Como que ele tem que se dar, né? O que é normal, o que não é normal, o que tem que anteceder a fala, porque existem questões comunicativas que devem anteceder a fala, e que muitas vezes a família não tem nem essa informação, né? Então, o olhar, o gesto, o apontar, né? A imitação, tudo isso antecede propriamente a fala, né? Que é um produto desta comunicação. Perfeito. Né? É uma preparação para a fala. A preparação para a fala. Isso. Muitas vezes, né, o fonoaudiólogo ele estava vinculado àquela ideia, é o profissional que ajuda a criança a falar, né, que corrige a fala da criança, mas a nossa atuação é muito mais do que isso, né? Então, não é só corrigir o cebolinha, o que troca o R pelo L, né? Ela tem muito mais atuação. Atua junto com crianças que apresentam seletividade alimentar, né? Então, crianças que, por diferentes razões, não podem comer por alguma razão médica, biológica, crianças que ficaram muito tempo internadas, que não puderam receber o estímulo do alimento no momento correto, né? Então, como eu falei, o bebê que ficou muito tempo internado por prematuridade, ou que ele tem alguma outra condição neurológica, então precisou usar uma sonda gastrointestinal, né? Então, quem faz essa introdução e essa estimulação também é o fonoaudiólogo. Existem, né, então, a especialidade da motricidade oral e da disfagia, que está relacionada a esse campo, né, que é essa alteração da deglutição, tá? Existe o fonoaudiólogo, que daí atua muito relacionado ao campo da educação, que é o fonoaudiólogo escolar. Então, daí é justamente esse, que atua dentro da escola,
não fazendo atuação clínica, Tá. mas fazendo uma intervenção junto com a equipe educacional, tanto para promover e selecionar quais são as melhores estratégias para estimulação da linguagem escrita, como se dá a alfabetização, Uhum. né? Então, trabalhando junto, muito perto do professor, né? Perfeito. Para poder promover essa linguagem escrita, prevenindo até, né, o surgimento de algumas transtornos e dificuldades, e identificando quando a criança tem alguma dificuldade e precisa passar mesmo por uma avaliação, Ok, tá? tá bom. Na linguagem escrita, a gente tem, né, as crianças que apresentam outras dificuldades, né, outros transtornos, como o transtorno de neurodesenvolvimento, né, o transtorno do espectro autista, Sim, né, então, identificar esses primeiros sinais, orientar a família, sim. né, iniciar um processo de intervenção o mais precoce possível, até Uhum. por conta desse cérebro que está em formação. Então, Sim. quanto antes a gente intervir, melhores são as condições de desenvolvimento desta criança. Outras condições do neurodesenvolvimento, né? Então, a deficiência intelectual, né? O que a gente chama também de transtorno da comunicação social, ou TDL, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, Uhum. são outras condições em que o diagnóstico é feito pelo fonoaudiólogo, muitas vezes amparado por uma equipe também multiprofissional, formado por um psicólogo, por um terapeuta ocupacional, às vezes um fisioterapeuta, dependendo da demanda daquela criança, para poder atuar e intervir e dar melhor condições de aprendizagem para esta criança, Como um né? todo, né? Como um Como todo. um todo, Faz muito como um sentido todo. isso, né? Dessa parceria, não só a escola com família e com o profissional, mas os outros profissionais todos que nesse entorno dessa criança para promover. Isso, e eu Interessante, muito particularmente interessante. acredito numa atuação multi e interdisciplinar, Uhum. né? Então, Integral. assim, né, assim, nosso objetivo é o desenvolvimento da criança. Então, a Claro, gente tem que estar conversando para ter objetivos em comum, perfeito. né? E um ajudando o outro. Uhum. Isso é uma coisa que a gente já percebe, então, de particular até da profissão, né? O fonoaudiólogo, ele tem contato com várias outras áreas, né? Também da área da Sim, saúde, mas vários outros profissionais também da saúde que promovem esse desenvolvimento integral, né? Da criança, do adolescente, o que seja. Então, isso é bem particular também, de ter um contato muito grande com outras áreas, né? sim, Muito sim, legal. sim. Bom, e aí, então, dentro dessas possibilidades, a gente falou de escola, a gente falou de hospital, E isso na primeira infância, primeira né? infância, ok, Mas a ok, gente tem aí adultos e idosos que também vão demandar a atenção do fonoaudiólogo sim, dentro do espaço hospitalar sim, e clínico, né? Então, a gente tem, por exemplo, a disfagia, né? Que pode acontecer num processo normal do envelhecimento ou mesmo em função de alguns traumas adquiridos. sim, Então, qualquer indivíduo, por exemplo, que sofra, por exemplo, um acidente, um traumatismo craniano, né? Tem um acidente, tenha, por exemplo, sofra um AVC, que é um derrame, e que sim, fique com alguma sequela, pode apresentar uma disfagia, por exemplo, como uma sequela. A gente pode sim, ter, por exemplo, também pacientes que apresentam aquelas doenças neurodegenerativas, né? Uma ELA, uma esclerose lateral amniotrófica, uma esclerose múltipla. uhum, A gente pode ter dentro do processo do Parkinson, do sim, Alzheimer. Então, sim, pacientes que vão necessitar dessa intervenção. Às perfeito. vezes, preventivamente, a gente começa, às vezes já no caso da reabilitação, para prevenir problemas de saúde, inclusive mais sérios. Se você mastiga errado, deglute errado, você pode aspirar aquele alimento e isso vira uma pneumonia. Claro, Então, você atua, né, para prevenir
a saúde de uma maneira para atuar, né? E prevenir uma doença mais séria. Então, Então, dentro do hospitalar também, né? Então, também, aquilo que eu tá. falei, do bebezinho ao idoso, né? Perfeito, perfeito. Outra atuação, né, por exemplo, nessa população, né, do Alzheimer, do Parkinson, eles vão perdendo demências, quadros demenciais, eles vão perdendo esta habilidade da comunicação, né? Então, não só a gente pode ir trabalhando com a questão da musculatura, né? Mas muitas vezes a gente vai precisar entrar com um processo de comunicação alternativa e aumentativa, que são o uso de pranchas de comunicação, pranchas que podem ser pranchas em baixa tecnologia, que a gente chama, que é como se fosse um quadro, e que Sim. vai ter ali vários ícones, desenhos, para poder representar algo que o sujeito precisa nomear, fazer um pedido, né? Fotos da família, ou até o uso do tablet, né? Em que aquele dispositivo gera voz para aquele indivíduo que perdeu a voz por alguma razão, Interessante, tá? muito interessante. Quem faz essa programação, essa reabilitação também é o fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo. Muitas possibilidades diferentes, Muitas né? possibilidades. Possibilidades diferentes, ambientes diferentes e situações também, dependendo da idade, muito particulares. Muito interessante. Muito. Muito A gente interessante. também tem com os adultos, né? Pensando aí no coaching, algumas fonoaudiólogas que também se tornam coaches, né? E que vão trabalhar com adultos ou até jovens em início de carreira para ajudá-los nesse processo da comunicação oral, né? Isso. Então vem com aquela dificuldade, eu sou tímido, eu não sei me Aham. expressar bem oralmente, Que né? interessante. Às vezes eu escolho palavras que para o outro não soam tão bem, né? Então a gente tem alguns profissionais que acabaram também buscando essa formação, juntando a expertise da comunicação, da saúde comunicativa, Claro. mas para fazer esse treinamento também em equipes, né? Como eu posso me expressar melhor, né? Para fazer um treinamento de equipe, para vender um trabalho, Sim, sim, com a parte de comunicação para os negócios, né? Para as para os empresas, né? Para o negócios, mundo para as empresas. profissional. Para o mundo Exato. profissional, né? De como a pessoa se coloca, né? De forma mais assertiva, imagino. Interessantíssimo, muito interessante. É muito amplo o campo de atuação, Muito né? Se a gente amplo. puder resumir, é muito amplo para quem tinha, talvez, essa preocupação, né? De que a pessoa só atua em consultório. Ela pode atuar até dentro das empresas, né? Pode atuar até dentro das empresas. É. Exatamente. Não é só Exatamente. consultório e hospitais, enfim, escola. Não, Muito fazendo interessante. treinamento em equipes de RH, fazendo treinamento em Sim. equipes de consultórios de advocacia. Então, tem fonoaudiólogos que se especializam nisso e vão fazer esse tipo de atuação. Perfeito, muito interessante. Mais uma outra atuação que eu não nomeei, mas é porque veio o link aí das empresas, é a área de audiologia, né? Então, quais são as especialidades da fono? Eu falei da linguagem, da escolar, da hospitalar, né? Da disfagia. E aí a audiologia é um grande campo também da fono, né? Que vai desde aquele profissional que faz os exames de diagnóstico, que pode trabalhar dentro de laboratórios, por exemplo, né? Um laboratório como de diagnósticos médicos, tem um fonoaudiólogo que vai realizar o exame de audiometria, né? Um exame que detecta qual o nível de audição do sujeito, né? O fonoaudiólogo que vai fazer ali no berçário, né? O teste da orelhinha. Sim. Se a criança falha, vai para um teste mais específico e que requer um treinamento especial, né? Quando o indivíduo falha e vai precisar fazer o uso de aparelhos de amplificação sonora, o aparelho auditivo, né?
às vezes vai precisar do implante coclear, Uhum. e aí o fonoaudiólogo que faz o treinamento, faz junto com o médico a programação daquele implante dentro do momento cirúrgico e pós-cirúrgico, né? Faz o processo de reabilitação, né? Então, é uma outra atuação dentro do hospital e fora do hospital. Existem as empresas de aparelhos auditivos, que às vezes a gente vê na rua, né? Ouve Uhum. Bem, Uhum. Audi Center, Sim. né? Uma série N. ali, N. né? N empresas. Então, quem é que está lá dentro é o fonoaudiólogo, tá? Ótimo, Fazendo ótimo. a indicação de qual é o melhor dispositivo eletrônico Perfeito. também, Uhum. né? Então, também é um diagnóstico, uma atuação diagnóstica. Vai lá, detecta, indica, né, o aparelho, e às vezes ele mesmo faz a reabilitação, ou ele indica o profissional que só faz a reabilitação. A A audiologia é mais uma área. audiologia, perfeito. Tem uma especialização, também tem profissionais que são especializados que atendem também cantores, atores, jornalistas, né? Como você falou do advogado, né? Como você falou do empresário também que precisa se colocar melhor. São nichos, você pode dizer que também são nichos Isso, específicos, daí é são, mais um né? campo que é o campo Da voz, é. da voz, né? Isso. Então, ele atende desde aquele que quer melhorar a sua capacidade vocal, né? Sim, Então, por exemplo, a gente sabe que cantores, esses cantores que têm, né, uma agenda muito extensa, sim. eles exigem um preparo vocal muito específico, né? Sim, Então, por atores exemplo, também, atores, né? atores, né? Mas eu ia dar o exemplo dos cantores que fazem o carnaval, né? Que tem ali 5, 6, uma semana ali de Uhum. extensa programação. Sim, Então, eles intensivo. fazem todo um trabalho de preparação vocal com o Uhum. fonoaudiólogo, né? Uhum. É, eu E o lembrei dessa. fonoaudiólogo, inclusive, acompanha. Às vezes a gente vê ali, É, né, nos diferentes cantores, está o fonoaudiólogo ali acompanhando junto, ele, né? junto. Junto. Os Perfeito. atores, os jornalistas, Uhum. né? Que também fazem. E os professores, a gente não pode esquecer, Claro. né? De um Poxa, profissional ali, né? Às vezes esquecido, mas muito importante, que é o muito. professor, né? Que usa a voz, o instrumento do professor, além do saber, é a voz, né? Sim. E que muitas vezes acaba sofrendo com essa frequência e intensidade e desenvolvem um quadro que é a rouquidão, né? Sim, sim. E aí precisa de uma intervenção de um fonoaudiólogo para reeducar esse uso Muito, também. muito bem lembrado, muito bem lembrado. E se você puder falar um pouquinho de como é que é o dia a dia da profissão? Porque eu acho que também o jovem tem muito essa curiosidade, né? Como é que é o dinamismo da profissão? Assim, poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, a Um gente dia começa, típico, acho porque eu que acho que eles têm essa curiosidade. Como é um dia típico, né? De um eu acho profissional? que vai depender muito do campo em que ele vai atuar, Sim, do se ele ambiente que vai ele tá. ser do ambiente que ele está. É, Então, se ele é um ambiente clínico, né, ele pode fazer um trabalho dentro do seu próprio consultório, sim, clínicas multiprofissionais. sim, Hoje a gente tem um campo, né, dentro principalmente das cidades grandes, eu estou falando aqui de São Paulo, sim. né, que é o atendimento domiciliar. Muitas vezes os pais trabalham, não podem levar a criança para o atendimento, então o fonoaudiólogo Se vai até a desloca. casa se desloca, é um tipo de Uhum. atuação, ou o fonoaudiólogo que está inserido dentro desses ambientes que eu falei, do hospital, né? Sim. Então ele tem ali uma carga horária, às vezes ele tem que dar plantão, a gente fala, não, só o médico dá plantão? Não, Poxa. né? O médico que Uhum. atua com esses pacientes, no caso da disfagia, ele tem que dar plantão, porque o paciente precisa comer a todo momento. Pois Então, é. ele dá plantão sábado e domingo, sim. Esse é um tipo, né, de atuação. Sim. Dentro da audiologia, né, tem o profissional que vai fazer o exame dos funcionários de uma fábrica.
de uma grande indústria, que é obrigatório por lei. Sim, Então, as indústrias têm turnos, né? Que sim. são de 8 em 8 horas, as indústrias não param. E você vai ter que fazer a audiometria dentro daquela indústria no horário que o funcionário está trabalhando. Então, às vezes, você vai ter que trabalhar no turno noturno, Pois que é quando o é. funcionário está lá, né? Tem para todos os gostos. Então, Tem para todos depende, os depende do que gostos. a pessoa está disposta, né? Enfim, Exato, são da onde realidades ela vai. diferentes. Exato, E aí o dia a exato. dia muda, a rotina muda, os horários mudam, impacta diretamente, né? Isso. Perfeito, perfeito. E, Daniela, se você pudesse falar um pouquinho, você já contou bastante, e aí, com essa história que você traz, o que que você diria, então, que são as habilidades socioemocionais, né? As soft skills mais importantes para que o profissional, no geral, de fonoaudiologia, independente da área que ele precisa apresentar, né? Quais são que são, assim, essenciais? Até para a pessoa perceber como ela é, né? E ver se existe esse match, né? Hoje, ou se ela está afim de desenvolver aquelas habilidades também. Ela pode não ter, mas quais são É essenciais para ter sucesso nessa área? acho que é A seu empatia. ver, A empatia é a primeira, a né? A gente primeira, tem que né? estar Pois é. apto a escutar o outro. O outro, na minha atuação, que é o campo com a população infantil, o Sim. outro não é só a criança, é a família, que muitas vezes traz muita angústia, né? Uhum. Do que meu filho tem, o que que significa receber esse diagnóstico, né? Uhum. Então, se a gente não tem esse olhar muito apurado, muitas vezes poder dar colo, Uhum. oferecer o ombro ali, né, para poder Uhum. escutar, acolher, né? Uhum. Eu acho esse é o grande diferencial, né? A gente, para mim, é a base, assim. Eu muitas vezes já precisei dar diagnósticos em que eu termino a sessão chorando junto com a família, porque eu me emociono, né? Sim. E aí Sim. eu vou para casa e falo assim, nossa, eu não podia ter feito isso. E aí eu Mas falo, você é ser não, humana. Você é um ser sou ser humano. humana, Então, né? Né? Então, assim, faz parte, pois né? é, pois é, Tenho pois é. que A olhar gente, para isso. a gente tenta dosar a empatia, mas às vezes não é possível, Exato. né? Porque somos seres humanos. Exato, né? Perfeito. Então, assim, a empatia, a Fundamental. escuta, Escuta, né? Escuta, e vem ela muito junto da empatia. ela é fundamental. A gente brinca, Uhum. né? São as duas orelhas do fonoaudiólogo, né? Então, uma orelha é toda a teoria, a bagagem que a gente vai desenvolvendo, né? Eu estou formada praticamente há quase 30 anos, né? Então, assim, toda a bagagem clínica, profissional, teórica que eu tenho, mas do outro lado é esse autoconhecimento, né? Essa escuta, empatia. Então, assim, que a gente vai tecendo ao longo da nossa carreira, né? Perfeito. É, eu espero que a gente não endureça, né? Porque às vezes a vida vai impondo para a gente alguns obstáculos, mas eu espero que a gente. Eu tenho para mim, por exemplo, a partir do momento em que eu me tornei mãe, mais que meu olhar ficou diferente, porque eu me ponho no lugar das famílias. O que que eu gostaria de ouvir? O que que o profissional com quem eu vá me consultar, eu queria que ele me ouvisse, o que que, né? Então, quando eu vou dar essa devolutiva para a família que está aqui na minha frente, eu tento sempre ter esse cuidado. Excelente, excelente. Muito bom. E para a gente concluir, Daniela, pensando que assim, quem está ouvindo essa nossa conversa, ou está fazendo uma escolha do curso, ou às vezes está repensando a sua vida profissional e pensando no novo caminho, numa alternativa de mudança já um pouco mais maduro, pensando nessas pessoas se você pudesse dar uma dica, ou mais de uma dica, enfim, se você estivesse no lugar delas, o que que você acha que seria valioso para elas ouvirem? Ou que você, uma dica que você ouviu lá atrás e que te ajudou? Enfim, que mensagem você poderia deixar para alguém que considera essa carreira? Eu acho que a primeira é essa oportunidade que você está dando, né? Então, da gente poder, né, aqui de dentro do nosso dia a dia, poder compartilhar, né, Uhum, esse conhecimento para você
né, poder espalhar esta informação, né, divulgar. A fonoaudiologia tem crescido muito, então quando a gente olha as pesquisas, né, nacionais e internacionais, né, nos Estados Unidos, a gente chama de speech therapist, né, então assim, é uma carreira que está em franca ascensão, né, Que ótimo, ótima né, notícia. Não vai sumir com inteligência emocional, robôs, etc. não vai. Não vai. A gente tem que saber usar a inteligência artificial a nosso favor, né? Isso. E a gente está aprendendo aqui ainda, né? Ótimo, Mas ela não substitui, né? Ótima Isso é uma notícia coisa que eu essa. não tenho o mínimo receio, né? Ótimo. Essa é uma boa notícia para quem está pensando em entrar. Exato. É uma carreira difícil no começo, a gente ainda beira um pouco esse desconhecimento, aí eu vou sair empregado, não vou sair empregado com emprego, né? A gente, né, às vezes, ai, não, mas eu não tenho pai na área, mãe na área, né? Ninguém na área da saúde, né? Ninguém na área da saúde. Hoje o campo está tão amplo, né? Que não é mais o que era na minha época, por exemplo. Só que isso precisa ser divulgado, né? Então, até como eu falei, no campo do transtornos do neurodesenvolvimento, como aumentou muito o número de diagnósticos, a demanda para essa população aumentou muito. Então, a gente vê nas ruas muitas clínicas, essas clínicas precisam de bons profissionais. Sim, certo? sim. Né? A medicina avançou tanto, né, em que o bebê prematuro vai ter uma ótima sobrevida e o idoso vai prolongar a sua sobrevida. E o fonoaudiólogo está nas duas pontas. Perfeito, né? perfeito. Então, campo tem, atuação tem, exige estudo, exige, então, assim, é dedicação, muito estudo, a gente não para nunca de estudar, né? Sim, Eu muito tenho meu importante. mestrado, mas eu tenho cursos de especializações nacionais e internacionais, né? Estou sempre me atualizando com cursos, lendo artigos, né? Indo a congressos. Então, a dedicação tem que ser constante. Ótimo, né? ótimo. Achei bem legal isso que você trouxe, né? Que essa é uma preocupação que o jovem tem também, né? Será que eu vou começar? E para eu começar, porque é uma preocupação. Ah, eu vou para a clínica, mas aí como eu vou demorar muito para eu ser conhecida? Mas existem outros caminhos, talvez começando como empregado dentro de uma, né, de uma empresa, não, desculpa, de um hospital, dentro de uma escola. E aí depois a pessoa vai construindo a clientela dela, caso for, né, seja o caso de ter uma clínica, vai sendo em decorrência também do conhecimento, da experiência, né, do acúmulo de experiência, etc. Então existem vários caminhos, né? Isso é uma coisa muito positiva, muito positiva. Muitos. Legal, né? muito bom. E é isso, a gente tem que divulgar, porque é aquilo que eu comecei falando desse grande espectro, né? Então, a fonoaudiologia, ela está em franca ascensão, né? E a gente precisa divulgar ainda mais informação e a gente conta com jovens. Hoje a gente tem muitos bons cursos na área, né? Os cursos aí, existem cursos muito tradicionais, mas existem cursos novos, né? Abrindo, né? E que eles estão muito atualizados dentro, né? Novos campos de atuação. Desta demanda. Então, são cursos que estão ali, né? Também oferecendo para o aluno da graduação que caminhos seguir. Ótimo, muito bom. Muito bom, Daniela, super obrigada pela sua ajuda. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que aí você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.